A isenção do ganho de capital também pode ser utilizada nas aplicações envolvendo consórcio. Então, se você pega o produto da venda e compra um consórcio ou uma carta de consórcio para adquirir um imóvel, também ali você tem a isenção. Ali você pode aplicar, é um caso de isenção. Claro que você tem que comprar esse imóvel dentro do prazo de 180 dias. Você não está ganhando, você não está tendo a isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital para comprar um consórcio imobiliário. Não. Você tem a isenção quando você compra um imóvel. Se o meio que você se utilizou para comprar foi um consórcio, tudo bem, você continua tendo a isenção, ok? Mas a isenção não é para comprar um consórcio, é para comprar um imóvel através de consórcio. Você também pode gozar da isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital. Não pode haver uma compensação de prejuízos com ganhos no mês. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma venda em que você teve prejuízo, ou seja, vendeu por menos do que o que você declarou na última vez que você declarou. E numa outra operação, você ganhou. Você vendeu por mais do que você declarou na última vez que você declarou. Você não pode compensar esse ganho com essa perda para dizer que não houve um ganho efetivo, ok? Cada operação traz um parâmetro, traz um fato gerador distinto para a apuração ou não do imposto ou da isenção, ok? Não pode haver uma compensação de uma operação de venda com outra operação de venda em que uma delas tenha sido prejuízo. A atualização do valor do imóvel é super importante e muitas vezes as pessoas fazem errado. Prestem bastante atenção nisso aqui. Não pode, não é correto. A pessoa, quando compra o imóvel, declara que comprou aquele imóvel por exemplo, R$500 mil. Aí, no ano seguinte, ela vai lá e na nova declaração de imposto de renda dela, agora daquele ano, ela diz que aquele bem agora vale 550 mil. E na outra, da mesma forma, agora vale 600 mil. O contribuinte, a pessoa física, não pode ir alterando o valor do bem conforme os anos vão passando, né, na declaração de imposto de renda. Por mais que o bem tenha valorizado no mercado, na declaração de imposto de renda, o que você está declarando é a aquisição do bem, é a aquisição do patrimônio. Então, lá no ano em que você adquiriu, você declara que adquiriu aquele bem por aquele valor. Nos anos seguintes, você declara que permanece com aquele bem, ou que vendeu, mas você não declara que ele passou a valer mais pelo mercado. Você não declara que ele teve uma evolução de preço. A declaração não pede isso. Quem faz isso está fazendo errado, ok? Está tentando compensar o valor do bem, está tentando fazer acompanhar o valor do bem com o valor de mercado, né, com o valor declarado, para chegar na hora de vender, seja lá quando for, não ter tanto ganho de capital e também, por isso, não ter tanto imposto sobre esse ganho de capital. Só que é uma operação errada e se cair na malha fina, então vai ficar desamparado, vai ficar desacobertado, é a palavra certa, porque não vai ter uma justificativa legal para ter acrescentado ao valor desse imóvel aquele valor que foi alcançado pelo mercado imobiliário, ok? O que a Receita Federal quer é saber exatamente quanto você ganhou com aquele imóvel, e ela quer apurar o imposto sobre o que você ganhou. Então, não pode ir atualizando a cada ano para chegar depois e vender, e a distorção entre o valor que você está vendendo e o valor que está declarado ter sido minimizada, né? Como é que as pessoas, como é que o contribuinte pode, então, se utilizar das benfeitorias e das reformas que fez no imóvel para reduzir o imposto sobre o ganho de capital? Da seguinte forma: a cada ano, esse contribuinte computa as notas fiscais, os comprovantes de tudo que ele gastou com benfeitoria, com reforma, com melhorias naquele imóvel. E aí,
Na hora de vender, isso não precisa ser declarado, ok? Na hora de vender o imóvel, naquele ano que ele vai fazer a declaração por ter vendido o imóvel, então ele apresenta esses custos com reformas, benfeitorias e melhoramentos que ele fez no imóvel. Isso vai servir para diminuir o ganho de capital. Então, se ele comprou por 500 e está vendendo por 800, então ele teve 300 mil de ganho de capital. O imposto de renda de 15% vai ser calculado sobre esses 300 mil, na forma das calculadoras redutoras, né? Mas para fazer um cálculo rápido aqui, seria 15% de 300 mil, seria 45 mil de imposto de renda. Num cálculo rápido, ok? Porque tem as calculadoras, como eu já disse. Agora, se esse contribuinte declara que ele está vendendo por 800 mil, mas ele gastou 300 mil em benfeitorias, reformas e melhoramentos nesse imóvel, automaticamente o sistema vê, olha, ele como quem comprou por 500 e está vendendo por 800, ele teria 300 mil de ganho de capital como base de cálculo para apuração do imposto de renda de 15%, que daria os 45 mil. No entanto, ele está comprovando que ele gastou 300 mil nesse imóvel. Ou seja, em essência, o que está se dizendo para a Receita Federal, quando a declaração é feita dessa forma correta, é que para vender por 800 o imóvel que eu adquiri por 500, eu tive que gastar nele 300 mil. Então, eu não ganhei 300 mil. Eu compensei o que eu gastei. Estão entendendo? Então, se não houve ganho de capital, porque você gastou com o imóvel o mesmo que você ganhou, ou parte do que você ganhou, então, ou não há o imposto, se você gastou exatamente o que você ganhou a mais, ou esse imposto é aplicado só sobre a parte que você efetivamente ganhou. Ou seja, se você tivesse vendido por 1 milhão o imóvel que você comprou por 600 mil, você teria ganho 400 mil de ganho de capital. Se você declara que fez 300 mil de reformas, benfeitorias e melhoramentos, comprovando, então o que você ganhou de fato foi 100 mil, porque para vender um imóvel por 1 milhão que você comprou por 600 mil, você teve que gastar nele 300 mil. Então, só sobrou aqueles 200 mil, e aí você vai pagar o imposto de 15% só sobre aqueles 200 mil. Ou seja, o imposto de renda sobre o ganho de capital vai considerar só o que é ganho de capital. Aquilo que você gastou no imóvel para melhorá-lo, para conseguir vender por aquele valor, vai abater da base de cálculo, que é o ganho de capital, e aí o imposto vai ser calculado só sobre a diferença. Então, gente, por isso que não é correto atualizar o valor do imóvel na declaração de imposto de renda de cada ano, conforme o valor do imóvel, valor de mercado para o imóvel. O correto é você juntar os comprovantes, notas fiscais e recibos das benfeitorias, reformas e melhoramentos que você fez no imóvel, e no momento em que você for declarar a venda do imóvel, então você declara também que teve aqueles gastos com o imóvel de anos anteriores, e está tudo ali comprovado. E aí a Receita Federal vai entender, olha, vendeu por 1 milhão, comprou por 500 mil, mas como ele gastou no imóvel 300 mil, ele vai pagar o imposto só sobre os 200, só sobre a diferença. Agora, se você atualiza todo ano a sua declaração de imposto de renda com base no valor de mercado, e você cair na malha fina, a Receita vai desconsiderar esse valor, essa atualização que você está fazendo, porque ela não tem base, e vai aplicar o imposto sobre todo o ganho de capital, considerando o valor que você comprou e o valor que você está vendendo. O que você declarou no meio do caminho, atualizando o valor do imóvel, de acordo com o valor de mercado, ela vai desconsiderar, ok? Então, quando é sugerido ao cliente retificar as 4 últimas declarações para atualizar o valor do imóvel, o correto não é isso. O correto é pegar a última declaração, a da venda, e informar para a Receita aquilo que você gastou no imóvel e comprova. Tem como comprovar. Aí isso vai reduzir a base de cálculo
que por consequência vai reduzir o montante do imposto, que vai continuar sendo 15%, mas sobre um valor menor como base de cálculo. Ok? Isso é muito importante entender para evitar achar que está declarando corretamente e cair na malha fina.